Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Hoje eu gostaria de falar a respeito de como a igreja de Atos dos Apóstolos, né? Como a igreja de Atos tratava a distribuição dos bens, né? E irmãos, as igrejas evangélicas, né? São muito criticadas por causa da questão do dízimo e das ofertas, né? E a crítica é válida, né? Mas qual seria o certo a se fazer, né? Porque criticar por criticar não leva a nada, né? Mas é importante apontar o caminho das escrituras, né? Para que se saiba qual o certo a se fazer, né? Com o dinheiro que os irmãos dão, né? E assim encerrar completamente, né, a polêmica envolvendo os dízimos e as ofertas, não é isso? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos 2:44, né? Atos capítulo 2, versículo 44. Nós vamos ler 3 passagens, né, que falam a respeito das ofertas. Atos 2:44. Diz assim a Sagrada Escritura: Todos os que criam estavam unidos e punham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e distribuíam o preço por todos, segundo as necessidades de cada um, né? Então, a Sagrada Escritura diz 3 coisas, né? Diz que eles punham tudo em comum, que eles vendiam as suas propriedades e distribuíam o preço por todos, segundo as necessidades de cada um, né? Alguém pode dizer assim: mas isso daí era o costume deles, né? Isso é uma coisa que aconteceu só uma vez e não está escrito em lugar nenhum que nós temos que manter o costume deles. Só que isso não foi uma coisa de ocasião, né? Porque isso acontece em 2 capítulos, em Atos 2:45, né? E em Atos 4:32. Então, não foi uma coisa de momento, né? Foi uma coisa que se repetiu mais de uma vez. Se repetiu mais de uma vez, era um costume constante da igreja, não uma coisa de ocasião, né? Então, como é que a igreja fazia? Eles tinham tudo em comum, né? Em Atos 4 ou em Atos 2:44, e diz que eles distribuíam segundo as necessidades de cada um. Atos 2:45, não é isso? Então, como é que a igreja fazia, né? Os apóstolos recebiam os dízimos e as ofertas e distribuíam o preço daquilo que tinha sido dado, né, para as próprias pessoas da congregação, segundo as necessidades que cada um tinha. Então, como é que se deve fazer, né? As ofertas têm que ser, deveriam, né, ser pegas pelas igrejas, né, e distribuir para as pessoas mais necessitadas da própria congregação, segundo as necessidades que elas têm, né? Então, o dinheiro dos dízimos e das ofertas é um dinheiro de Deus, né? Mas ele é para o povo. É um dinheiro de Deus que se dá para Deus, mas é um dinheiro de Deus que deve ser revestido, que deve ser dado para o próprio povo mais necessitado da congregação, né? Então, você pode dizer assim: Vinícius, mas se a gente fizer isso, né, as pessoas podem ficar mal acostumadas. Então, irmãos, eu não defendo, né, que você dê tudo e sempre para todas as pessoas que pedem, né, assim, indiscriminadamente.
O que eu defendo é que, por exemplo, se uma pessoa ganha pouco dinheiro e precisa comprar um remédio caro, eu defendo, né, segundo o que diz a escritura, que se fazia distribuição segundo as necessidades que cada um tinha. Eu defendo que a igreja, né, que a congregação, que a congregação compre o remédio caro com o dinheiro dos dízimos e dê para aquela pessoa que não pode comprar. É assim que se deve fazer. Eu defendo, né, segundo o que está escrito em Atos 2:45, né, que uma pessoa que precisa de um tratamento caro para o seu filho e não pode pagar, que a igreja pague com o dinheiro dos dízimos. Porque era assim que a igreja dos apóstolos faziam, né? Vendiam as suas propriedades e distribuíam o preço por todos segundo as necessidades de cada um, né? Agora vamos ler em Atos 4:32, né? A multidão dos que criam tinha um só coração e uma só alma, e nenhum dizia ser sua coisa alguma daqueles que possuíam, daquelas que possuíam, mas tudo entre eles era comum, né? Os apóstolos, com grande coragem, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e era grande em todos eles a graça de Deus. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam campos ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depunham aos pés dos apóstolos, e distribuía-se por cada um segundo a sua necessidade, né? Então, a distribuição tem que ser revestida, né? Tem que ser devolvida para as pessoas que possuem mais necessidade dentro da congregação, né? Então, esse costume de ter tudo em comum e distribuir para as pessoas segundo as suas necessidades acontece em Atos 2, em Atos 4. Então, não é uma coisa de momento, né? Era uma coisa que os apóstolos buscavam fazer sempre. Não é isso? Então, você pode dizer assim: ah, Vinícius, mas ficar ajudando uma pessoa que tem necessidade é muito custoso, né? Ficar ajudando a pessoa direto. Irmãos, o que eu defendo é que se dê à pessoa, né? Não somente uma ajuda, né? No caso dela pedir uma coisa simples cotidiana, mas eu defendo que se dê às pessoas meios para que elas possam trabalhar, materiais de trabalho, que se ajude as pessoas a que elas façam curso para deixarem o analfabetismo ou fazer um curso de administração. Então, o que é defendido aqui, só um instante. Continuando aqui, irmãos, que eu fui ali abrir o portão, né, para minha irmãzinha entrar. Então, o que acontece, irmãos? Então, os apóstolos distribuíam a cada um segundo a sua necessidade, né? Então, é isso que eu defendo, que o dinheiro dos dízimos sejam usado para cada um segundo a sua necessidade, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos. Você pode dizer assim: ah, mas se ajuda muitas pessoas da África, né, os cristãos perseguidos, ou então, enfim, irmãos, ajudar uma pessoa que está longe é muito fácil, né? Porque você não conhece aquela pessoa. Difícil é ajudar quem está perto. Então eu defendo, irmãos, segundo o que está escrito em Atos, que o que se devia fazer com o dinheiro dos dízimos e das ofertas é reverter esse dinheiro para o povo, para as necessidades daquela parte do povo mais necessitado. Aquele povo que trabalha no pesado, né? E não consegue o suficiente para se sustentar e vive pedindo ajuda, para que essas pessoas saiam do analfabetismo, né? Para que eles possam fazer cursos e se desenvolver, né? E aí então, para que eles possam deixar de pedir ajuda, né? Isso é tão interessante, é tão certo que
os apóstolos tinham esse costume, que está escrito em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ó. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12 e 13, né? Tá escrito assim, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12 e 13. Se a vontade está pronta para dar, aceite segundo aquilo que se tem, não segundo aquilo que se não tem. Não se pretende que os outros tenham alívio e vós fiqueis em aflição, mas que haja igualdade, né? Vou repetir. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Não se pretende que os outros tenham alívio e vós fiqueis em aflição, mas que haja igualdade. Então, os apóstolos faziam com que as pessoas que tinham menos dessem menos e as pessoas que tinham mais dessem mais. E eles dizem, o apóstolo Paulo diz, né? Mas que haja igualdade. Então, eles faziam duas coisas. Eles faziam com que as pessoas que tinham mais dessem mais, quem tinham menos que dessem menos, né? E as pessoas que tinham maiores necessidades, né, recebiam segundo a sua própria necessidade, exatamente, né, como o apóstolo Paulo disse, mas para que haja igualdade. Amém? Então, o princípio de distribuição é um princípio de igualdade, segundo, né, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 13, né? Você pode perguntar, mas isso não é uma coisa esquerdista, né? Não, não é, né? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi fazer a distribuição dos pães, né? Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer, né? Então, Jesus nos ensina a dar nós mesmos de comer às pessoas, né? A não esperar as coisas do governo. Por isso que isso não é uma coisa de esquerda e nem de direita, né? Então, o cristianismo busca promover a igualdade através da livre distribuição, da distribuição voluntária e não compulsória, né? Então, os cristãos, eles devem promover a igualdade, tanto na distribuição, na doação, né? Aquele que tem mais dá mais, o que tem menos dá menos, quanto no recebimento, né? Quando está escrito em Atos 2 e em Atos 4, que cada um recebia segundo a sua necessidade, não é isso? Então, era assim que deveria ser feito, irmãos. O dinheiro dos dízimos e das ofertas é para ser distribuído a cada um segundo a sua necessidade. Porque os apóstolos disseram em Atos 2, em Atos 4, né? Em 2 Coríntios 8, versículo 13, né? Que eles demonstravam esse princípio de igualdade. E é isso que eu defendo. Eu não defendo que uma pessoa seja sustentada a vida toda. Eu defendo que as pessoas recebam aquilo que elas precisam para caminhar com as próprias pernas. Amém? E é assim que deve ser. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.